Você não abriu este vídeo por acaso. Você foi conduzido até aqui pelo Senhor. Há dores que o corpo sente e ninguém compreende. Há aflições que a alma carrega e ninguém vê. Há cansaços que não vêm do esforço físico, mas de batalhas travadas em silêncio dentro de você. E Deus viu tudo isso. Ele viu o desânimo que você não confessou a ninguém. Ele ouviu aquele suspiro que você soltou escondido. Ele percebeu quando a sua fé quase falhou, quando a força faltou, quando a esperança pareceu desmoronar. E é por isso que você está aqui, porque o céu decidiu visitar a sua história agora. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico difícil, talvez o corpo esteja gritando por alívio, talvez seja a alma que dói, um vazio que não tem nome. Ou talvez você tenha chegado ao ponto de dizer: Deus, eu não aguento mais sozinho. O Senhor ouviu e Ele responde. Neste instante, uma atmosfera diferente começa a envolver você. Não é sugestão, não é emoção, é presença divina. A unção de Deus começa a tocar lugares internos que a medicina não alcança, que palavras humanas não conseguem curar. Por isso, antes de prosseguirmos, faça algo simples, mas profundamente espiritual. Escreva nos comentários: Senhor, visita a minha saúde e faz o teu milagre hoje. Esse ato tão pequeno abre espaço para Deus agir. É como acender uma luz em um quarto escuro. Agora permaneça comigo. Não avance, não pule. Cada segundo desta oração foi preparado para tocar você, exatamente onde dói, exatamente onde falta força, exatamente onde você precisa de resposta. O Espírito Santo já está movendo pensamentos, acalmando emoções, organizando aquilo que estava confuso dentro de você. Há uma guerra acontecendo no invisível, mas há também uma vitória sendo liberada. Talvez você tenha se sentido fraco, talvez tenha pensado que Deus se esqueceu, mas Ele diz a você agora: eu te vejo, eu te escuto, eu estou aqui. Você não luta sozinho, você não sofre sozinho, você não enfrenta esse vale abandonado. O Deus que cura, que restaura, que recria, que ressuscita, é Ele quem está se aproximando de você agora. Feche os olhos por um instante, sinta o peso sobre os ombros. Agora imagine Deus recolhendo esse peso, tirando, dissolvendo, levantando. Há um alívio sendo liberado. Há um início de cura acontecendo. Não é fantasia, é fé encontrando o poder de Deus. E com seu coração mais quieto e sua alma mais desperta, nós seguimos para a próxima parte. Porque Deus não vai apenas aliviar, Ele vai começar um processo real de cura e milagre. Quando estiver pronto, diga apenas: Senhor, eu recebo. Amado e amada do Senhor, antes de darmos continuidade à oração, precisamos colocar diante de nós uma verdade que sustenta todos os milagres que Deus já operou na história. A palavra dele nunca volta vazia. Você não está aqui apenas para ouvir uma mensagem bonita. Está aqui para ser alcançado por uma revelação que tem poder de mudar tudo ao seu redor. Sua saúde, sua alma, seus pensamentos e até aquilo que a medicina disse que não tem solução. Há momentos na vida em que a dor fala mais alto, em que o corpo grita e a alma se sente sem forças, mas existe uma voz mais profunda que todas as outras, a voz do Deus que cura. E hoje, essa voz vem ao seu encontro através das Escrituras. Respire fundo, abra seu coração e deixe essas palavras penetrarem como luz. A Bíblia diz no Salmo 32, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Esse versículo não é poesia, é testemunho. Mostra que existe um ciclo divino para a cura. Clamor, resposta, restauração. E agora, exatamente agora, você está na fase do clamor. Não é tarde demais, não é impossível demais, não é grande demais. Se fosse impossível, Deus não teria te trazido até aqui. Outra promessa poderosa está em Jeremias 30:17. Eu trarei restauração para a sua saúde e curarei suas feridas.
Note que Deus não diz talvez, não diz um dia, não diz se você for perfeito. Ele diz, eu trarei. Essa é a linguagem de um pai que não apenas vê a dor, ele intervém nela. Talvez ninguém tenha ideia do que você está enfrentando. Talvez você sofra calado, sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Talvez seus exames tragam números, mas não revelam o peso que sua alma carrega. Mas Deus vê tudo. E onde os olhos humanos enxergam limites, Ele enxerga o ponto exato onde o milagre começa. É por isso que você não pode desistir agora. O Senhor declara em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Esse é o fundamento do seu milagre. Você não luta sozinho. Você não enfrenta isso sem apoio. Você não caminha sem direção. O Deus que cura está te sustentando exatamente agora. E antes de entrarmos na oração profunda, aquela que atravessa o corpo, toca a alma e quebra todo o ciclo de dor, eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, a tua palavra me sustenta. Porque quando você confessa isso, algo espiritual se abre dentro de você. É como destrancar uma porta que a dor tentou fechar. É declarar ao céu e ao inferno que sua fé está viva. É dizer ao seu próprio coração: eu posso estar fraco, mas Deus está forte dentro de mim. Agora permaneça aqui. Não avance. Não saia. A próxima parte vai preparar seu espírito para receber o toque que muda histórias. Quando a palavra entra, o milagre encontra lugar para acontecer. E hoje, o milagre te encontrou. Você já percebeu como, nos momentos em que tudo parece escuro, uma única palavra de Deus consegue abrir janelas que a dor tentou fechar? É por isso que agora, neste exato momento, vamos deixar que a Escritura ilumine os lugares da sua alma onde a esperança quase se apagou. Porque a cura divina sempre começa quando a palavra encontra um coração quebrado e decide reconstruí-lo. E hoje, a palavra que Deus libera sobre você não é de condenação nem de abandono. É promessa, é vida, é restauração, é milagre. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Salmo 107:20. Essa frase parece simples, mas ela contém o segredo espiritual que muda destinos. Deus não envia apenas conforto, Ele envia cura. A palavra de Deus não descreve o milagre, ela produz o milagre. A palavra que entra é a cura que nasce. Isso significa que você não está apenas ouvindo um texto bíblico. Você está recebendo um remédio espiritual que entra onde nenhuma voz humana poderia entrar, nas memórias, no corpo, na alma, naquilo que você nem sabe nomear. Enquanto você escuta, a palavra está atravessando dores antigas, quebrando diagnósticos que pareciam definitivos, limpando medos, silenciando tempestades. Sim, é agora que a cura começa a se mover. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Veja como esse versículo não é apenas consolo. É um decreto. É Deus olhando para você e dizendo: eu sou o teu Deus. Eu seguro na tua mão. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Eu te curo. E ele diz isso no imperativo. Não temas. Não porque você é forte, mas porque Ele está presente no impossível da sua história. Quando Deus diz, eu te fortaleço, não é poesia, é intervenção espiritual. Quando Ele diz, eu te sustento, não é figura de linguagem, é poder atuando agora, sustentando o lugar onde você estava desmoronando por dentro. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:5. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna realidade. A cura não é uma possibilidade futura. A cura é uma herança estabelecida. O preço já foi pago. A sentença já foi emitida no céu. A sua dor não está fora do alcance da cruz. A sua doença não é maior que o sacrifício. A sua alma não é pesada demais para Cristo erguer.
Quando você ouve esse versículo, algo acontece. O corpo recebe ordem de alinhamento, a alma recebe ordem de descanso e o espírito recebe ordem de esperança. Há situações que a medicina chama de crônicas. Há situações que a ciência chama de irreversíveis. Mas a palavra chama de curáveis, porque tudo o que toca a cruz se transforma. Agora, deixe essa verdade penetrar. A enfermidade não está no controle. O medo não dita mais o ritmo da sua vida. O desespero não é a voz final. O impossível não é um muro, é o terreno dos milagres. Deus está dizendo: a minha palavra está entrando onde a dor morava. A minha palavra está desfazendo o que te destruía. A minha palavra está te levantando de dentro para fora. A palavra que cura já está agindo, mesmo que você não perceba de imediato. Porque no mundo espiritual, cura não começa no sintoma. Cura começa na promessa. E agora você está debaixo da promessa. Se a palavra já começou a curar você, agora vamos para o próximo passo. Entrar no território da fé viva, onde você não apenas ouve, mas começa a sentir o mover de Deus dentro de você. Até aqui, você ouviu verdades que restauram a fé, promessas que reacendem a esperança e testemunhos que lembram que Deus ainda faz o impossível. Mas agora, chega o momento em que tudo isso se encontra na prática. O momento de colocar sua dor nas mãos de Deus de forma total, profunda e consciente. O Espírito Santo já está movendo coisas dentro de você, especialmente nessa pausa, onde a alma, pela primeira vez em muito tempo, começa a se abrir sem medo. Há feridas que você tentou ignorar, dores que você aprendeu a carregar em silêncio, sintomas que você já aceitou como parte da vida. Mas Deus não aceita. Deus não se conforma com o que te machuca. Ele está te chamando para um encontro real com a cura. E aqui, nesta transição, eu quero que você faça algo simples, mas profundamente espiritual. Nomeie, mesmo em silêncio, aquilo que precisa de um milagre. Não fuja, não esconda, não minimize. O milagre começa quando a verdade encontra a presença de Deus. Se for dor no corpo, diga a Ele. Se for ansiedade, tristeza, esgotamento, diga a Ele. Se for um diagnóstico que te assustou, coloque isso diante dele. Se for medo do futuro, culpa do passado, confusão no presente, entregue tudo agora. Porque quando você nomeia sua dor, Deus começa a nomear sua cura. E enquanto você faz isso, lembre-se, o clamor não é um grito de desespero, é um grito de fé. O clamor é o momento em que a alma diz: eu não posso, mas Deus pode. É o instante em que o céu se inclina sobre você para ouvir cada palavra que sai do seu coração. Agora, coloque a mão sobre o peito ou sobre a parte do seu corpo que mais precisa de cura. Sinta esse toque. Esse gesto é profético. É como dizer ao seu corpo, à sua alma e ao mundo espiritual: eu estou pronto. Eu estou pronta. Deus vai agir agora. O ambiente espiritual mudou. Esse não é mais apenas um vídeo. É um altar. É um encontro. É um diálogo entre sua fragilidade e a força de Deus. Você chegou ao limiar do milagre. Daqui para frente não é mais sobre tentar entender. É sobre se render. E ao som dessa rendição, o céu se move. Então permaneça aqui. Bem aqui. Não desvie o olhar, não acelere, não saia. O momento mais forte está chegando. Prepare seu espírito. Agora sim, vamos entrar no clamor urgente por saúde e milagre. A cura que você pediu, e até mesmo a que você não conseguiu pedir, começa a ser liberada a partir deste próximo momento. Prepare seu coração, porque quando clamamos com verdade, o céu responde com poder. Feche seus olhos e vamos entrar na presença de Deus, nosso Pai Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença com tudo aquilo que somos, com a força que temos e com a força que já não temos mais,
com a fé que permanece e com a fé que por muitas vezes pareceu pequena demais para continuar. Mas hoje, Pai, nós não viemos apresentar perfeição, nós viemos apresentar necessidade. Viemos apresentar a urgência da alma, a urgência do corpo, a urgência do coração. Porque Tu és o Deus que ouve o aflito. Tu és o Deus que acolhe o que clama. Tu és o Deus que não despreza lágrimas escondidas. E é por isso que clamamos, Senhor, libera sobre nós um milagre urgente. Pai, olha agora para este corpo que sofre, para estas dores que persistem, para este diagnóstico que assusta, para este tratamento que parece não surtir efeito, para este peso que a medicina não consegue identificar, para esta fadiga que consome, para este sintoma que inquieta. Senhor, toca onde nenhum médico toca, toca onde nenhuma máquina identifica, toca onde a ciência se cala. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. E nós clamamos, restaura células, renova sistemas, fortalece ossos, limpa o sangue, estabiliza órgãos, remove inflamações, dissolve tumores, desfaz processos anormais, combate infecções, destranca o que está bloqueado. Que o corpo agora responda à Tua voz, que funções voltem ao normal, que dores desapareçam, que o impossível comece a se reorganizar dentro deste organismo. Senhor, olha também para este coração que sofre em silêncio, para esta alma cansada de tentar ser forte, para esta ansiedade que aperta o peito, para esta tristeza que parece não ir embora, para esta memória que insiste em doer, para este trauma que ninguém entende. Pai, cura o que não se vê, cura o que não sangra, mas machuca, cura conversas internas que adoecem, cura vozes que desmotivam, cura lembranças que paralisam. Que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, invada agora a mente, o coração, o interior. Acalma pensamentos, silencia tempestades internas. Devolve o equilíbrio, a leveza e a serenidade que só o Teu Espírito Santo pode dar. Agora, Senhor, olha para o Espírito, para aquilo que vai além do corpo e da alma, para o vazio que só o Senhor pode preencher, para o distanciamento que aconteceu sem perceber, para o cansaço espiritual que afastou da oração, para a fé que ficou fraca depois de tantas lutas. Pai, reconecta esta vida ao Teu coração, restaura o primeiro amor, desperta novamente a fome pela Tua presença, quebra cadeias espirituais, destrona opressões, derruba setas invisíveis que foram lançadas contra esta pessoa. Que todo laço do inimigo seja desfeito, que toda palavra maldita seja anulada, que toda a atmosfera pesada se dissipe agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que os olhos humanos chamam de improvável, difícil, tárdio, incurável, sem saída. Mas nós escolhemos chamar de milagre em processo. Pai, entra nesta causa impossível, entra neste laudo, entra nesta UTI, entra nesta maca, entra neste exame, entra nesta dor, entra nesta história. E onde a vida diz acabou, o Senhor declare, eu começo. E por isso, Senhor, com toda a fé que temos, pouca ou muita, nós declaramos diante do céu, eu preciso de um milagre urgente, eu espero por um milagre urgente, eu tomo posse de um milagre urgente, eu recebo um milagre urgente. Que essa oração suba como incenso, que esse clamor rompa barreiras espirituais, que esse pedido mova o coração do Pai, e que a resposta venha no tempo do céu, da forma do céu, na perfeição do céu. Em nome de Jesus, amém. Antes de seguirmos, respire fundo por um instante. Algo muito importante está prestes a acontecer agora. Porque quando Deus começa a mover o céu em favor da sua vida, Ele não para apenas em você. O milagre que te alcança se expande. A cura que te toca transborda.
A bênção que repousa sobre sua casa começa a tocar outras casas. E é por isso que agora entramos no momento mais sensível e mais precioso desta oração, a intercessão pelos outros. Você percebe como seu coração está mais leve? Como sua fé está mais desperta? Isso não é psicológico, é espiritual. E porque Deus abriu essa porta, chegou a hora de colocar diante dele aqueles que você ama, aqueles que talvez já nem tenham forças para orar por si mesmos. Talvez haja alguém na sua família lutando contra uma doença que os médicos classificaram como crônica. Talvez haja um amigo enfrentando depressão, pânico, vícios, desespero profundo. Talvez haja alguém internado, entubado, sem prognóstico favorável. Ou alguém emocionalmente esgotado, vivendo noites que parecem não ter fim. E você sabe, às vezes é o clamor de uma pessoa em pé que sustenta alguém que já não consegue levantar. Por isso agora, com reverência e fé, eu te peço, traga o nome dessa pessoa à sua mente. Apenas um nome. Deixe esse nome ecoar no seu coração por alguns segundos. Apresente-o diante do altar de Deus. Se quiser, escreva este nome nos comentários. Não é exposição, é intercessão. É como colocar essa vida nas mãos do Pai. Agora vamos orar. Espírito Santo de Deus, neste instante em que tua presença já se move sobre nós com poder e cura, nós apresentamos diante de ti cada pessoa que foi lembrada aqui com amor e dor. Tu conheces o corpo, a alma e a história de cada um. Conheces os diagnósticos que assustam, as dores que se repetem, os exames que não mudam, os tratamentos que não funcionam. Mas também conheces, Senhor, o impossível que só o teu poder pode transformar. Por isso nós clamamos, visita agora esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, esse amigo, essa amiga que está sendo colocada na tua presença. Onde quer que essa pessoa esteja, num leito, num quarto escuro, num momento de desespero ou exaustão, que o teu Espírito Santo a alcance agora. Toca no corpo, remove inflamações, dissolve tumores, restaura órgãos, renova sistemas afetados pela doença. O que é impossível para a medicina é simples demais para o Deus que criou todas as coisas. Toca na alma, acalma o medo, desfaz o pânico, silencia a angústia que consome. Entra nas memórias que sangram, nas feridas que nunca cicatrizaram. Toca no espírito, quebra grilhões, desfaz laços, derruba fortalezas espirituais, encerra ciclos de opressão. Traz luz onde só havia escuridão. Senhor, que esta pessoa receba agora a mesma unção que está tocando aquele que ora. Que a mesma cura se estenda, a mesma paz se espalhe, a mesma força seja derramada. Nós declaramos, nenhuma enfermidade é grande demais, nenhum diagnóstico é definitivo demais, nenhuma dor é profunda demais. Nada é impossível para o Senhor. E pedimos, Pai, se há alguém à beira de perder a fé, renova. Se há alguém à beira de desistir, ergue novamente. Se há alguém cercado por medo e confusão, envolve com tua paz. Se há alguém que os médicos já desenganaram, que tua glória prevaleça. Porque não oramos sozinhos, oramos movidos pelo Deus dos impossíveis. E cremos, o milagre que começou aqui não vai parar em uma única vida. Ele vai alcançar casas, famílias inteiras, gerações. Em nome de Jesus, que cada pessoa intercedida agora seja envolvida por uma atmosfera de cura, libertação e renovo. Que o impossível comece a ceder ao sobrenatural. Que o sonho interrompido volte a respirar. Que o corpo volte a responder. Que a alma volte a viver. E assim seja. Amém. Tudo o que clamamos até aqui abriu espaço, limpou a atmosfera, quebrou resistências. E agora? É hora de declarar a vitória, antes mesmo de vê-la com os olhos naturais. Daqui em diante não peça, proclame, não suplique, estabeleça, não questione. Assuma o que Deus já liberou.
Repita dentro de você, mesmo que em silêncio, cada palavra que tocar seu espírito. Eu tomo posse do milagre que o céu liberou sobre mim. Agora, receba. Eu declaro em nome de Jesus que todo diagnóstico impossível está se curvando diante do Deus que faz o que nenhum homem pode fazer. Declaro que o que era definitivo se torna reversível. O que era perda se transforma em restauração. O que era dor se converte em testemunho. Eu declaro que a saúde volta ao seu corpo, não por força humana, mas pelo poder daquele que criou cada célula, cada órgão, cada sistema do seu ser. Declaro que tumores desaparecem, inflamações secam, dores cessam, funções são normalizadas, órgãos são renovados, não pela lógica, mas pelo toque do Espírito Santo. Declaro que o impossível começa a ceder agora. Declaro que onde você ouviu não tem jeito, o céu responde: eu sou o caminho. Declaro que toda energia contrária, todo ciclo de adoecimento, toda enfermidade hereditária, toda raiz espiritual de enfermidade é quebrada agora, em nome de Jesus. Declaro que a paz volta a morar dentro de você, que sua mente é ordenada, seus pensamentos são alinhados e sua alma encontra descanso nos braços de Deus. Declaro que a força perdida está retornando, que o ânimo se levanta, que a vitalidade reaparece como um rio que volta a correr depois de anos de seca. Eu declaro que a unção de cura está fluindo sobre você, atravessando paredes, tocando o que nenhum remédio alcançou, restaurando o que a medicina não conseguiu explicar. Declaro que o medo perde autoridade, que a ansiedade perde voz, que o desespero perde espaço, que a esperança ressuscita dentro de você agora. Eu declaro que você viverá e não morrerá. Contará testemunhos que hoje parecem impossíveis e seus dias serão longos e cheios da presença de Deus. Declaro sobre sua família: nenhuma enfermidade prosperará, nenhuma dor permanecerá, nenhuma seta do inimigo encontrará lugar. Eu declaro que sua casa será território de cura, descanso e milagres constantes. Eu declaro que o nome de Jesus se levanta como bandeira sobre sua vida e que, a partir de hoje, os céus reconhecem você como alguém que carrega a marca da cura, a marca da graça, a marca do milagre. E para selar tudo o que foi liberado, proclame com autoridade espiritual: eu recebo o impossível de Deus. Eu tomo posse da cura urgente. O milagre já começou. Sinta, perceba. O ambiente ao seu redor mudou. O céu está em movimento. O milagre não é futuro. Ele está acontecendo agora, amado e amada do Senhor. Chegamos ao final deste grande clamor urgente por saúde e milagre, mas não chegamos ao final do que Deus começou a fazer dentro de você. As palavras cessam, mas a presença continua. Este é um desses momentos. A atmosfera ao seu redor não é mais a mesma. Algo mudou, talvez de forma suave, talvez de forma intensa, mas mudou. O Espírito Santo visitou você, tocou áreas que ninguém vê, alcançou dores que ninguém entende e começou um processo de restauração que não será interrompido. Antes de seguirmos para a oração apostólica final, permita que esta verdade desça ao fundo da sua alma. Você não está saindo deste momento da mesma forma que entrou. A mão de Deus tocou sua história. O céu se inclinou sobre a sua dor. O impossível foi apresentado diante do altar. E Deus, que opera acima de diagnósticos, acima de limites humanos, acima da lógica, respondeu ao seu clamor. Muitas vezes, quando encerramos uma oração, cresce o medo de que a paz vá embora, que a presença se dissipe, que o milagre se perca. Mas hoje, em nome de Jesus, eu preciso declarar sobre sua vida que o mover de Deus não termina quando o vídeo acaba. Pelo contrário, é daqui para frente que você começará a perceber os sinais, as confirmações, as portas se abrindo, o corpo reagindo, a alma respirando, a fé florescendo.
Você orou não como quem repete palavras, mas como quem entrega a alma inteira no altar. E Deus honra a entrega, Deus honra a rendição, Deus honra lágrimas, Deus honra a verdade. Ele ouviu o seu clamor. E ouvir não é apenas registrar. Ouvir, para Deus, é agir. Agora sinta a presença que permanece. Sinta a paz que foi depositada aqui dentro. Aquieta a alma, porque agora o Espírito Santo vai marcar você com algo novo. O selo da esperança que não falha. Talvez o milagre que você busca ainda não tenha se manifestado em plenitude, mas o processo começou. E quando Deus inicia algo, Ele não abandona no meio do caminho. A jornada da fé é como uma chama que vai crescendo, e neste momento, o Espírito Santo está soprando sobre essa chama dentro de você, para que ela não se apague. Agora, eu quero que você faça um gesto simples, mas profundamente espiritual. Coloque a mão sobre o peito e apenas permaneça assim. Esse gesto é uma declaração silenciosa de que você recebe, aceita e guarda tudo o que Deus liberou sobre você neste clamor. E agora, com reverência, vamos entrar na oração final para selar diante do céu tudo o que foi declarado e tudo o que Deus começou. Senhor, meu Deus, diante da Tua majestade e da Tua presença real, eu apresento esta vida que caminhou comigo até aqui. Eu declaro, como ministro da Tua palavra e testemunha do Teu poder, que nenhuma semente liberada neste clamor será roubada. Que toda palavra profética lançada seja agora selada pelo Teu Espírito. Que toda cura iniciada seja completada. Que todo milagre que começou a se mover seja concluído pelas Tuas mãos. Pai amado, eu te peço, permanece sobre este corpo com saúde, sobre esta mente com paz, sobre esta alma com descanso, sobre esta casa com proteção, sobre este futuro com esperança. Que o vento do Espírito continue soprando, mesmo depois que esta oração terminar. Que esta pessoa sinta a Tua presença ao deitar, ao acordar, ao caminhar, ao enfrentar desafios, ao esperar resultados, ao lidar com notícias, boas ou ruins, sabendo que Tu estás com ela em todos os detalhes. Eu declaro que nenhuma enfermidade terá domínio sobre esta vida. Declaro que nenhum diagnóstico negativo terá a palavra final. Declaro que tudo aquilo que foi motivo de desânimo será transformado em testemunho. Declaro que aquilo que a medicina chamou de difícil ou impossível será palco da Tua glória. Senhor, libera agora uma unção de fortalecimento. Fortalece o corpo fraco, acalma a mente inquieta, restaura o coração cansado, reorganiza aquilo que estava desalinhado, reposiciona o que estava quebrado, renova o que estava esgotado, desperta o que estava adormecido. Que a luz de Cristo envolva cada pensamento, cada célula, cada área interna e externa desta pessoa. Que toda escuridão se dissipe, que todo peso seja removido, que toda batalha espiritual cesse, que todo ataque do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu imponho espiritualmente minhas mãos sobre esta vida e declaro que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, hoje, amanhã e para sempre. Eu declaro que você andará debaixo de favor, saúde, proteção e livramento. Eu declaro que os próximos dias serão marcados por renovo espiritual, respostas inesperadas, alívio profundo, descanso verdadeiro e milagres visíveis. Eu declaro que você viverá para contar o que Deus fez. Você não morrerá antes do tempo, não será esmagado pela dor, não será vencido pelo medo. A mão de Deus está sobre você e nada poderá te separar desse amor. Assim, em nome de Jesus Cristo, eu selo esta oração no reino espiritual. E tudo o que foi colocado diante de Deus agora se transforma em promessa, processo e cumprimento. Amém. 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 Amém.
Amém.
e amém. Antes de encerrar, amado e amada, se esta oração tocou você, se trouxe paz, força, consolo ou esperança, escreva nos comentários: eu vivo o milagre de Deus. Esse simples ato não é apenas um comentário. É uma declaração pública de fé. É um registro espiritual. É um sinal para o céu de que você recebeu esta palavra. Se quiser, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de cura, renovo, um toque urgente de Deus. Você não faz ideia do quanto isso pode mudar uma vida. Às vezes, o milagre de alguém começa exatamente no momento em que você aperta o botão de compartilhar. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Estamos construindo aqui uma comunidade de fé, cura e intercessão diária. Que o Senhor te acompanhe, te fortaleça e continue te guiando. Até a próxima oração. E lembre-se, o milagre que Deus começou hoje, Ele vai completar.